Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Para mais um dia, para nós refletirmos sobre a palavra de Jesus. E que Deus nos abençoe. Hoje iremos ler um texto da Bíblia, onde Jesus faz uma comparação para demonstrar o desinteresse dos judeus para com o Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus vai fazer uma comparação, de uma criança que toca músicas para dizer do desinteresse deles pelo Evangelho. E é o que nós vamos falar. E não poderemos nem dizer que é uma parábola, Mas não é nem classificado como parábola, mas alguns podem até querer que seja uma parábola. E parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. E no final estaremos orando por você, crendo que Deus é o Deus do milagre, não há nada difícil para Deus. E se tivermos fé, o milagre acontecerá em nossas vidas. Amém? Lê o texto, por favor. Aqui posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Mateus 11, de 16 a 19. Amém. A quem posso comparar essa geração? Mateus 11, 6a. Esta comparação feita por Jesus foi para os judeus do seu tempo. Na época dele, ele fez, mas serve para nós hoje. Eles não acreditavam nas palavras de João Batista e nas palavras de Jesus. Não acreditavam em nenhum e nem em outro. O que de fato não é diferente das pessoas dos nossos dias. Jesus, neste texto, começa fazendo uma pergunta: a que posso comparar essa geração? Ele faz uma pergunta. Vou comparar essa geração com o quê? E ao mesmo tempo ele faz essa comparação. Depois o próprio Jesus responde: são como crianças sentadas em uma praça que reclamam de seus amigos estarem desinteressados de suas canções. Tocaram flauta, ou seja, música alegre de casamento. E seus amigos não ficaram alegres, não dançaram, não estavam nem aí. Então tocou música alegre, de casamento. E seus amigos olharam assim, maior indiferença que possível. Tocaram música tristes, de enterro. E seus amigos não ficaram tristes, continuaram nem aí. Jesus prossegue: João Batista não comia em público, não participava de festas, tinha uma vida, poderíamos dizer, antissocial. Era meio isolado, vivia no deserto, usava roupa de pele de camelo, comia gafanhoto. João tinha uma vida um pouco diferente. Eles diziam que João Batista tinha demônio, era um cara estranho, ele tem demônio. Por outro lado, Jesus comia em público, participava das festas, fazia refeição em casa das pessoas. Resumindo, Jesus era um homem sociável, relacionava com as pessoas, um pouco diferente de João Batista. Eles diziam que Jesus era um homem comilão, beberrão, um fazedor de farra. Mas como pode ser religioso, ele está no meio do povo,
e participa das festas, é uma pessoa tão comum. É fazedor de farra. João Batista era mais isolado, tinha demônio. Nada agradava esse povo. Criticavam Jesus por ter amizade com pessoas desprezadas pela sociedade da época, pecadores e publicanos. Esses pecadores são pessoas que não eram religiosos igual eles. Né? Quem criticava, quem fez essa crítica aí era mais os líderes religiosos. Então, pecadores e publicanos era quem cobrava impostos, né, para o governo de Romano. Eles achavam que Jesus não devia relacionar com essas pessoas. E Jesus termina sua comparação com as seguintes palavras: mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Isso aqui já é uma tradução mais moderna, e mesmo assim não é difícil entender. Depois nós vamos falar sobre esse último versículo aqui, que não é tão fácil de entender. Perguntamos: por que muitas pessoas não interessam pelo Evangelho de Jesus Cristo? Essa pergunta aqui eu não estou falando só do judeu da época de Jesus, eu estou falando daquela época e de hoje. Então eu pergunto, por que muitas pessoas não interessam pelo Evangelho de Jesus Cristo? Isso nós vamos tentar responder. O nosso tema é o desinteresse pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vamos falar junto? O desinteresse pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ouvem, mas não entendem de fato. Ouvem. Não é igual ouvir alguém falando uma língua estrangeira. Eu estava vendo um colega meu fez uma brincadeira e ele estava falando, e ele pôs ele falando em outra língua lá, sei lá que língua aquela, japonesa. Então foi perfeito, né? Falou, mas não estou entendendo o que você está falando. Eu falei, deve ser dessas brincadeiras. É a mesma coisa que você pôr uma pessoa falando em outra língua. Lê para mim, em 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que aprendem sempre e nunca podem chegar aos conhecimentos da verdade. 2 Timóteo 3:1. Essa é uma coisa que acontece na vida da gente. A gente aprende, mas não chega ao conhecimento da verdade. O que é isso? A gente entende, mas não pratica. Um caso muito comum que a gente faz muito é em relação à medicina e à alimentação. A gente sabe tudo que é saudável. É verdade ou não é? A gente sabe que tem que ter um hábito de fazer ginástica com moderação. A gente sabe que tem que ter não pode estar preocupando. Mas a gente faz tudo errado. Mas a gente sabe, mas a gente não tem esse conhecimento. A gente tem o conhecimento, né? A gente aprende, entendeu? Mas a gente não põe em prática. Era mais ou menos isso nos últimos tempos. As pessoas vão entender, vão escutar, mas aquilo ali não vai participar da vida deles. Então, assim, diz assim: ouvimos e ouvimos, mas não aprendemos. Já explicou alguma coisa para a pessoa? Explica e entra aqui, sai aqui. Nos últimos tempos as pessoas serão assim. Isso é bíblico. Não é? Isso é bíblico. Está lá em 2 Timóteo 3:1. Vão ouvir a verdade, vão ouvir de Jesus, a voz de Jesus, mas não vão aprender nunca. Não cremos, então o que quer dizer? Não cremos no Evangelho, não cremos em Jesus, nós parece que fechamos nossos olhos. O mundo fechou os olhos. O mundo é decepcionado com política, com religião e com tudo. E Jesus Cristo, eles acham que Jesus Cristo foi muito diferente do que a gente está vendo ali. De Jesus eu não estou decepcionado. Algumas coisas sim. Que a gente ouça. E que a gente entenda. Que só ouvir não adianta. Você ensinar uma pessoa, ensina, você entendeu? Eu lembro de um professor de cursinho, e ele falou uma coisa, eu nunca esqueci. Ele virou e falou assim, entenda uma coisa, quem tem a entender é vocês, não eu. Eu já entendo. Eu apenas transmito aquilo que eu entendo. Mas eu não vou entender para vocês. Então concentrem. Pensem. Façam os exercícios. Esforcem.
Não espere que eu, como professor aqui, eu vou entender para vocês. Eu não vou entender o Evangelho para vocês. Se vocês não pararem para refletir. Tirar um tempo para as coisas de Deus. Para vocês pararem. Estou perdendo meu tempo. As igrejas estão perdendo seu tempo. Nos últimos tempos, vão ouvir, mas não vão entender nada. O que o sujeito falou? Não lembro. Já cansei de ouvir isso. O que foi a pregação lá? Você foi na igreja? Foi. Pregou sobre o quê? Sabe que eu não lembro? Qual o texto que ele leu? Não lembro. Vou fazer o quê? O mais importante é a pregação e não lembro nem o texto. Está cheio disso. Outro problema, porque eles não querem, né, o desinteresse pelo Evangelho. Querem satisfazer seus próprios desejos. E o Evangelho é o desejo de Deus. O Evangelho é o desejo de Jesus Cristo. Lê Jeremias para mim. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Jeremias 7:24. Amém. Jeremias 7:24. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, nem andaram nos seus, mas andaram nos seus próprios conselhos. Não quiseram ouvir. Uma pessoa, quando não quer ouvir, o que ela faz? Põe a mão no ouvido e fala, não escuta. Não quiseram ouvir, não inclinaram. O que é que você falou? Para aí, repete, deixa eu ver se eu entendo. Não, falou, não quero ouvir. Mas o que fizeram? Mas andaram nos seus próprios conselhos. Eu quero fazer o que eu dá na cabeça, o que eu quero. Eu não quero saber de regra, de nada. Eu não quero saber de ter comunhão com Deus, nem de ser amor ao meu próximo, fazer o bem. Não quero nada disso, levar um tempo as coisas de Deus. Eu quero levar a minha vida, assistir a série minha, e passear umas horas de folga, e ligar para colega, e ver joguinho. Eu quero viver a minha vida. E a Bíblia diz que andaram para trás, e não para diante. Espiritualmente são mortos. Jesus dizia assim, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Aí você fala, mas como um morto vai enterrar o morto? Morto espiritualmente. O morto espiritualmente enterra o outro morto espiritualmente, não físico. Então andam para trás. Isso cada dia cadê uma palavra de conforto? Não tem. Só se for contar caso lá que ele assistiu. Cadê uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, uma ação de bem? Esse dia até eu comecei, um pessoal falou sobre um tema, sobre o conhecimento de Deus, ainda vou falar ele aqui, eu tenho que terminar o estudo dele. E uma das coisas que eu deixei bem claro é o seguinte, o conhecimento de Deus, o interesse pelas coisas de Deus, se passa pelo amor ao próximo. Não se pode amar a Deus sem amar o próximo. O povo não está nem aí para o próximo. São egoístas, fecharam o ouvido, quer viver na vida. Andaram nos seus desejos egoístas, diz o versículo, em Jeremias 7:24. Mas o sábio ouve e obedece. O sábio. Hoje nós falamos isso. Vamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria, porque os problemas são muitos e a gente tem que agir com cautela. E Jesus termina sua comparação com as seguintes palavras em Mateus 11:19b. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz, na NVI, na tradução NVI. A sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Mas a sabedoria pode ser comprovada pelas obras que acompanham, na tradução NBV. Então a sabedoria, se a pessoa é sábia, como você vai saber que ela é sábia? Pelas suas ações, não pelo que ela fala. Mas para o bom entendimento, e ligando ao texto que nós estamos entendendo, esse versículo é como Jesus estivesse falando assim, lê para mim. A pessoa que não interessa pelo Evangelho de Jesus Cristo demonstra na prática não ter sabedoria. Amém. Mateus 11:19b. Traduzindo ele assim, a pessoa que não interessa pelo Evangelho de Jesus Cristo demonstra na prática não ter sabedoria.
E a sabedoria espiritual é a sabedoria de Deus. Então aquele povo da época de Jesus, que foi comparado com crianças que tocam, e ou música alegre ou triste, eles não estão nem aí, são pessoas não sábias, essas crianças que não ouviram o Evangelho, que não se emocionaram com o Evangelho, com a atitude de Jesus. Jesus ensinou muito, Jesus fez muitos milagres. João Batista foi uma pessoa extraordinária, ele fez, não fazia diferença. Então, na prática, eles mostraram, o pessoal da época de Jesus e de hoje, que não tem sabedoria do alto. Tem sabedoria terrena. Sabe computação, sabe medicina, sabe mecânica, sabe tudo. Mas sabedoria do alto são zero. Lê Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Provérbios 1:5. Bom, o sábio ouvirá e crescerá em entendimento. Ele cresce, ele amadurece. Nós precisamos de sabedoria. Sabedoria de Deus. Para que o Evangelho, a gente entenda o Evangelho. Porque o Evangelho não é entendido pelo conhecimento humano, né? É pelo crescimento espiritual, entendimento pela ação do Espírito Santo, por uma vida devota, uma vida santa. Não é como se explica lá uma fórmula de matemática, ou uma língua estrangeira, ou biologia. É muito diferente. É uma coisa para ser vivida, ser sentida. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 1:14. Então diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Jesus Cristo, ele nos emociona. Quantas passagens na Bíblia nos emocionam tanto? A gente lê ela várias vezes nos emocionando. Porque demonstra amor. Aquela passagem daquela mulher da vida errada, né? Pecadora, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos e lágrimas. Aquilo é muito lindo. Isso nos constrange. Jesus, ó, para ressuscitar Lázaro, e Maria vai ao encontro dele, ele chora, ele se emociona. São coisas muito lindas que nos comovem. Jesus ali sofrendo na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ali ele morrendo, sofrendo, sendo humilhado, ele está despejando perdão. Jesus é maravilhoso. Deus se fez homem, morreu por nós. Não seja como crianças da comparação de Jesus. Elas demonstraram desinteresse. Aceite Jesus em seu coração. Deixe-se comover com o amor de Deus ao enviar Jesus ao mundo para nos salvar. Deixe-se comover pelo amor de Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz para te salvar. E receba a salvação em sua alma. Comova-se com o trabalho de Jesus, com o seu amor. E toda vez que você ouvir sobre Jesus, você se emociona. Nós precisamos disso. Não ser como aquelas crianças indiferentes. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Nós temos uma geração que não chora com os que choram, nem sorri com os que sorriem. São indiferentes. Estão preocupados com o seu mundinho. Final de semana eu vou assistir minha série, que se dane, vou levar minha vida. Isso não é evangelho. Sinto muito, mas é a Bíblia. Lê a conclusão, por favor. Muitas pessoas não se interessam pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque procuram seus próprios desejos egoístas. Não têm sabedoria, não comovem com o amor de Jesus Cristo por eles. Não faça parte deste grupo. Comova com o amor de Jesus. Aceite o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Eu sou indiferente ao Evangelho ou não?
Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. Pergunta a você. Se você não creia, peça a Deus. No livro de Tiago, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Se você não tem a fé, peça a Deus. Que a parte mais importante para você é crer em Jesus. Digo isso frequentemente. Falei, não há nada mais importante que crer em Jesus. Porque nós temos um tempo aqui. E com o nosso fogo, a nossa esperança é estarmos com Ele. Que tudo passa, e muito rápido. Amém? Amém. Vamos falar a oração repetida? Vamos. Senhor Deus adorado. Senhor Deus adorado. Não me deixe ser indiferente. Não me deixe ser indiferente ao teu Evangelho. ao teu Evangelho. Me faça crer e comover. Me faça crer e comover Com o amor de Jesus Cristo. com o amor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lê o Salmo 69 para mim. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Salmo 69, 33. Deus se interessa por você. Não é como as crianças da comparação de Jesus, desinteressadas. Você pode estar preso pelos muitos problemas que te prendem. Deus irá te libertar. Deus irá libertar vocês das prisões, das suas dores e angústias. Mas não se esqueça, Deus responde às suas orações. Basta crer e confiar. Nós temos um Deus que responde os necessitados e não despreza os seus oprimidos. Um Deus que interessa por nós. Um Deus que nos ama. Não é como aquelas crianças desinteressadas. E Ele quer responder às suas orações. Põe diante de Deus qual o seu pedido. Aquilo que está te doendo, aquilo que está te angustiando. Aquele milagre que você peça. E Ele irá te responder, porque Ele é um Deus interessado na sua vida. Amém? Amém. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, esteja, Pai, com cada pessoa, Pai. Neste momento, Senhor, que está escutando essa oração. Enche esse coração de fé. Enche esse coração de esperança. Que ela creia no teu milagre, Senhor. A tua Bíblia diz, tua palavra diz, que quando aproximarmos de Deus, devemos aproximar sabendo, Senhor, que o Senhor existe e que o Senhor responde às nossas orações. O Senhor, aquela pessoa que está possuindo problemas de saúde, financeiro, de relacionamento, de filho, família, qual seja ele, ó Pai. O Senhor é o Deus do milagre, nós confiamos, Senhor, na tua salvação. Nós cremos na resposta das tuas orações. Conforte o Senhor aqueles, o Senhor, que perderam seus queridos, o Senhor. Que é muito triste, mas que o Senhor traga consolo e sabedoria para entender, Senhor, essa dor terrível. E nós confiamos no teu milagre. Por tudo que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos orar. Pai nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe ricamente. Amém.